Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Tem um tempo de oração agora e eu queria que a gente fizesse diferente dessa vez. A gente vai fazer em duplas, mas homem com homem, mulher com mulher. Beleza? Pode fazer a bagunça aí agora, 1, 2, 3, já. E família não vale. Não sabe o nome dele, pergunta o nome dele agora, vai ser a oportunidade da sua vida conhecer mais um irmão aí. Ó, que benção. Glória a Deus. Se não sabe o nome, pergunta. Já dá a mão para ele aí, em nome de Jesus, homem com homem, mulher com mulher. Viu como é que bagunça um culto? Se sentir liberdade de colocar a mão no ombro dele, fica em paz. Agora, já que você sabe o nome dele, você vai orar pela vida dele, amém? E dela. Só não foi irmão não, tem irmã também. Eu quero que você ore pela vida do seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda, em nome de Jesus, amém, queridos? Quero que você declare, igual você declarou aqui nessa música, que não há ferrolhos, nem porta que se fechem diante de nós. Você vai declarar isso sobre a vida do seu irmão, da sua irmã, em nome de Jesus. Você vai declarar essa bênção sobre a vida dele. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E que Deus possa conduzir a sua vida e a minha vida diante das portas que conduzem à vontade do Senhor. Que o Senhor abre as portas que nos conduzem à vontade dele, em nome de Jesus, a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, e fecha aquelas que nos tiram da vontade do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida com cura, que o Senhor possa abençoar a sua vida com o poder do céu, que o Senhor possa abençoar a sua vida com transformação, com edificação, que o Senhor possa mover na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja, no seu trabalho, em tudo aquilo que você tocar, nos seus estudos, nos seus negócios, nas suas amizades, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar à sua frente, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, o Senhor seja contigo, te conduza, te dê vitória, em nome de Jesus, te livre da mão violenta, da mão assassina, da mão ladra, da língua lisonjeira, mentirosa, maligna, em nome de Jesus, que o Senhor acampe os teus anjos ao teu redor, que ele seja a tua sombra à tua direita, de dia não te molesta o sol, nem de noite a lua, porque o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem cuida de você, da sua família e da sua casa. E se porventura houver alguém que ainda não conhece a Jesus, que ele seja tocado agora, que ele seja movido agora pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Pode se assentar, amém? Se você ainda lembra onde é que fica o seu lugar, pode se assentar. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vocês, amém? Glória a Deus. Que bênção poder estar aqui nessa noite e compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos. Irmãos, não sei se vocês sabem, mas eu já fui, num passado um pouco distante, já fui atleta de voleibol. A quadra que a gente treinava, né, que a gente tinha treino, ela tinha 2 portas assim, né, tinha 2 entradas. E tinha uma corrente de ar que vinha da entrada, né, porque na época eu jogava no Rio Grande do Norte, em Natal, no Rio Grande do Norte.
Jogava pela ABB de Natal. O clube ficava próximo do centro da cidade. Na verdade, o centro da cidade de Natal fica na praia. Não sei se você sabe disso, mas fica na praia. Não na praia propriamente, mas próximo da praia. Então, vi uma corrente de ar, assim, entrando pela porta, e a gente alongava, fazia os alongamentos lá no fundo. E tinha um dos treinadores que nos acompanhava. Quando ele estava chegando, lá do fundo, a gente sentiu o perfume dele, sem brincadeira nenhuma. E aqui é bem menor do que a quadra que a gente treinava, tá? Bem menor. Então, quando ele estava, nem entrou ainda, nem tinha entrado na quadra, a gente já sentia o perfume e falava: fulano chegou. Vou falar o nome porque está sendo transmitido, inclusive você que está assistindo a transmissão aí, né, que Deus abençoe a sua vida. Olha, a gente já sentia o perfume, interessante, a gente já falava: ó, fulano chegou, fulano está chegando aí. Aí como é que você sabe? Olha, ó. E era sempre o mesmo perfume. E aí depois, em viagens, a gente descobriu como é que era esse perfume, né? Que ele passava perfume dos pés à cabeça, meu irmão. Era por trás, pela frente, passava um perfume lá que borrifava. Aí está explicado por quê. O cara passava no corpo, depois passava na roupa. Eu falei: meu Deus do céu, não tem como não sentir, né? Mas por que eu estou falando isso? Eu me lembrei esses dias, quando eu estava orando ao Senhor e analisando a situação que se encontra no mundo, no nosso país hoje em dia, eu falei assim: Senhor, já dá para sentir a fragrância do teu perfume. Como o Senhor está perto, como o Senhor está perto. Está próximo. Eu não sei quando que vai ser, ninguém sabe, mas a gente já começa a sentir o perfume de Jesus. Está próximo, está próximo. E, irmãos, falando das coisas que têm acontecido ultimamente, em nossos dias, a gente percebe que sempre que acontece algum problema de natureza econômica, tem uns especialistas que surgem assim do nada, né? De repente começa a aparecer uns especialistas para dar explicação das coisas que estão acontecendo, mas normalmente, quando se está vivendo uma determinada crise, o que eles sempre dizem e aconselham é que as pessoas precisam aprender a enxergar uma oportunidade em meio à crise. O mundo está em crise e a gente não precisa ser nenhum especialista para poder notar que nós estamos em crise. Porém, hoje, nós não estamos vivendo uma crise simplesmente econômica. Isso já seria um grande problema, sim ou não? Claro, seria um grande problema. Mas analise comigo o seguinte: uma coisa é uma crise econômica isolada. Outra coisa é uma crise moral ou comportamental isolada. Da mesma forma, uma crise política isolada, uma crise sanitária isolada, e assim diversas áreas da vida do homem ou da humanidade. Crise familiar isolada, crise emocional isolada, uma crise empresarial e por aí vai. Outra coisa é quando elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando elas estão acontecendo ao mesmo tempo, a coisa é diferente. E o pior não é isso. Elas não só estão acontecendo ao mesmo tempo, elas estão ganhando volume. Elas estão aumentando. As pessoas, irmãos, de bom coração, vão olhar para esse cenário e vão perceber que não é agradável. E vão olhar também com espanto para as coisas que estão acontecendo. Isso é natural. Mas tem uma coisa: nenhum desses especialistas, nenhum deles, humanamente falando, podem apontar uma solução para o problema. Eles podem analisar pontualmente, até porque são especialistas. Cada um vai cuidar do seu quadrado, da sua área. Mas eles não podem dar solução para as coisas quando elas estão acontecendo ao mesmo tempo e se agravando, se avolumando. Mas nós cristãos,
nós temos um discernimento diferente acerca das coisas que estão acontecendo, acerca das coisas que nós estamos vendo dia a dia. Primeiro porque nós não andamos por vista, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que nós não andamos pelo que vemos, e sim por fé. Nós andamos com uma perspectiva sobrenatural, com um olhar espiritual para as coisas. Nosso discernimento é espiritual. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 13 ao verso 14. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 13 ao verso 14. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem espiritual, ele vê as coisas por outra perspectiva, em outra dimensão. Nós sabemos que as coisas naturais, elas são influenciadas pelo mundo espiritual. Nós lutamos em outra trincheira, irmãos. Nós precisamos entender que nós lutamos em outra trincheira, apesar de ver o que a gente vê, mas nós não andamos pelo que vemos, e sim com os olhos da fé. Andamos pela fé, por aquilo que cremos. É por causa desse discernimento que eu quero dar duas notícias para vocês nessa noite. Duas notícias. A primeira notícia: o mundo está do jeito que está e pode piorar. O mundo está do jeito que está e pode piorar. Você consegue dizer isso? Vou contar até 3. 1, 2, 3. O mundo está do jeito que está e pode piorar. A segunda notícia: você é o especialista. Diga assim: eu sou o especialista. Eu sei que você não disse com convicção porque você não sabe por quê, mas logo eu vou te dizer por que você é o especialista. Mas pode dizer, está na Bíblia. Vou te mostrar. 1, 2, 3. Eu sou o especialista. Mais uma vez. Eu sou o especialista. A última vez. Eu sou o especialista. Não para resolver os problemas, porque o mundo está do jeito que está e pode piorar. À medida que se aproxima a volta do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus, para nos buscar, o dia da nossa redenção, o dia do Senhor, as coisas tendem a piorar. Por que eu disse que você é o especialista? Romanos 8, de 18 a 25. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Romanos 8, de 18 a 25. Olha só o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz nessa noite. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de os especialistas. Eu vou ler de um jeito diferente o verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda os especialistas, filhos de Deus. Por que eu estou falando isso? Olha só, presta atenção. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A terra, a criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Por causa de quê, irmãos? Por causa dessa ardente expectativa. Essa ardente expectativa está relacionada com os tempos difíceis. Porque quanto mais o tempo fica difícil, mais a gente quer ir para o céu. E aí, se é o caso de enxergarmos oportunidade na crise, a oportunidade é a pregação do Evangelho que traz esperança para os corações. O mundo está da maneira que está, e graças a Deus por isso. Pastor, que loucura é essa? Que bom que o mundo está desse jeito, sabe por quê? Porque agora é a hora da manifestação dos filhos de Deus. Que é no meio dessa confusão que a manifestação dos filhos de Deus tem que se levantar. Os filhos de Deus precisam se posicionar na sua geração. Sabe por quê, irmãos? Porque à medida que o mundo cheio de problemas, onde o coração do problema é o problema do coração do homem, que continua enganoso, desesperadamente corrupto, e que Deus conhece muito bem a sua natureza, as pessoas vão perdendo a esperança diante daquilo que elas veem. Ou seja, nasce a desesperança. O desespero, não saber o que fazer, o que agir, a quem recorrer, a quem clamar. Elas começam a sentir a pressão do funil dos tempos. Não é do fim, é do funil. Porque quando você está fora do funil ou na boca do funil, está tudo tranquilo. Mas quando vai afunilando, é pressão de todos os lados, irmãos. É pressão de todos os lados. É importante que você saiba que o mundo não é somente estranho, mas também o mundo pode se voltar contra nós. Ô pastor, você não queria dar uma mensagem de esperança nessa noite? Vou chegar lá, irmãos. João capítulo 15, verso 18 até o verso 23. Olha só, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Preste bem atenção. João capítulo 15, do verso 18 até o verso 23. Então vamos lá. Jesus, com os discípulos, ele começa a dizer aqui, ó: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Ó, peraí, então quem me odeia vai ter que se ver com Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Diga com uma voz bem sinistra para quem está do seu lado assim: eu não sou desse mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Eita! Se quem te odeia, odeia Jesus, quem odeia Jesus, odeia o Pai, a pessoa está com problemas. Jesus está alertando para isso, irmãos. Porque à medida que os dias vão ficando cada vez mais difíceis, não pense você que elas estarão mais abertas para o Evangelho.
Pelo contrário, Jesus também, a palavra de Deus nos mostra que muitos nos últimos dias vão estar dizendo assim: cadê Pedro fala sobre isso, né? Na sua carta, cadê o Jesus? Você não disse que Jesus ia voltar? Aí Pedro diz assim: olha, não julgue demorada, porque a promessa não tarda. Não julgue demorada a promessa, porque quem fez a promessa não tarda. Irmãos, as pessoas não vão estar tão abertas, talvez, para o Evangelho. Nós não sabemos se esses tempos difíceis vão apenas passar, ou se eles vão abrir portas para outro tempo difícil. Nós não sabemos, mas nós sabemos de uma coisa: os filhos de Deus são os especialistas. Especialistas em quê? Suponho eu que em esperança. Mas, irmãos, no meio dessa bagunça toda que se encontra no mundo, é importante a gente lembrar o que diz o Espírito Santo através de Jeremias e termos muito cuidado com algumas coisas. Jeremias capítulo 17, do verso 5 ao verso 10. Jeremias 17, do verso 5 ao verso de número 10. Nós temos que ter cuidado com algumas coisas que acontecem. Nós sabemos que há muitas pessoas protestando em busca aí de alguma coisa acontecer na nossa nação. Mas deixa eu te falar, pode ser que as coisas mudem, pode ser que elas não mudem, talvez até piorem, mas a nossa pátria não está aqui, irmãos. Não é daqui. Nós amamos a nossa nação, nós desejamos a nossa nação para o Senhor, buscamos, mas não é a nossa nação geográfica, e sim as pessoas. As pessoas são importantes. Mas nessa busca a gente tem que ter cuidado com algumas coisas muito apaixonadas que andam acontecendo. Eu fico achando algumas coisas meio estranhas. Até porque as coisas estão muito personificadas, né? Se acontece um problema, a culpa é de fulano. Se tem que resolver algum problema, a culpa é de fulano. Se acontecer algo de bom, a culpa é de fulano. Se acontecer algo de ruim, a culpa é de fulano. E as pessoas já começam o chamado cancelamento, né? E a destruição de reputação. Verdade ou mentira, certo ou errado, a gente tem que ter muito cuidado com algumas coisas. Jeremias, então, 17, capítulo 5, traz um alerta muito importante. E começa assim, ó. Assim diz o Senhor. Quem está dizendo, irmãos? E o que ele diz? Maldito o homem que confia no homem. Olha que palavra forte. Maldito. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pois será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Eu vi uma cena esses dias aí, num pronunciamento assim, ao ar livre, do presidente Jair Bolsonaro, e enquanto ele falava, dava algumas explicações, né, fazia o seu discurso, e ele falava assim, eu não sei o que eu fiz para merecer essa cadeira, e alguém gritou, você é o escolhido, não sei o que, essas coisas muito apaixonadas assim, irmãos, e personificadas, me assustam, e a gente precisa ter cuidado, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, nem tudo convém ao cristão, entendeu? Por isso que outra vez aqui num culto na quinta-feira, eu cheguei a falar algo assim, olha irmãos, enquanto estiver dentro da paz, é legítimo a gente participar, porque
a justiça de Deus se semeia em paz. A começar a confusão, sai fora. Começou a quebradeira, as coisas que não convêm, sai fora, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nós estamos em outra trincheira. E eu estou hoje aqui na missão de trazer uma palavra de esperança fora das coisas desta vida. Porque a esperança verdadeira é fora das coisas dessa vida. Sabe por quê? Já nos frustramos demais. Eu acho que já era tempo de você aprender a lição. Nós aprendemos a lição. Maldito o homem que confia no outro homem, que faz da carne mortal o seu braço e abandona o Senhor. Por outro lado, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ah, mas pastor, está muito complicado, não pastor, sinto muito, mas pastor, não dá para ficar esperando, não dá para ficar em casa orando, não dá para lutar nessa trincheira que o senhor está falando, é isso. Não, sinto muito. Você quer confiar na força do seu braço? Você quer confiar no seu sentimento? Você quer confiar nas coisas que você vê? Tudo bem, olha o versículo seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quer confiar no seu braço? Quer confiar em si mesmo? Quer confiar nas coisas que você vê nessa terra? Confia, isso tem consequência. E talvez você pense assim: não, eu não vejo essas consequências. Não, talvez ao curto prazo, a médio prazo, mas tem consequências na eternidade, irmãos. Porque a eternidade não é algo que se vive só quando chega no céu. Para nós que cremos, o céu começa aqui. Mas para muita gente o inferno começa aqui. Para nós o céu começa aqui. E se você ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você nessa noite, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, o céu pode começar aqui, no dia em que você entregar a sua vida a Jesus. Vamos tirar algumas lições sobre a esperança. Abra sua Bíblia lá no Salmo 118, do verso 1 em diante. Salmo 118. Porque ele diz aqui: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Precisamos ter cuidado em quem depositamos a nossa esperança, irmãos. Porque o mundo, as coisas que nós vemos, tudo à nossa volta concorre para roubar isso dos nossos corações. E nós precisamos estar atentos, amém? Amém? Glória a Deus, os irmãos vieram, amém? Salmo 118, do verso 1 em diante. Você nunca leu a Bíblia tanto assim, né? Ou já? Se já, glória a Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, grave isso aí, em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Verso 8, melhor
melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no maldito o homem que confia no outro homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, em autoridades, no peixe. Tem um peixe ali, tem um peixe que vai me ajudar a fazer tal coisa. Passar na frente da fila assim, ó. Melhor é buscar refúgio no Senhor. Todas as nações me cercaram, olha só. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Aleluia! Você pode dar um glória aí, irmão? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Confia nessa palavra, irmão. Mas isso aonde? Em meio à tribulação. Olha que coisa. Cuidado em que você está depositando a sua esperança. Abre a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5, do verso 1 a 8. Do 1 ao 8. No meio de um mundo confuso, a esperança não confunde. Quem crê, diga amém. Vamos confirmar isso na palavra Romanos capítulo 5, do verso 1 até o verso 8. Nesse mundo confuso, a esperança não confunde. Nós vamos ver por que ela não confunde. Romanos 5, do verso 1 até o verso 8 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, ou seja, por aqueles que não temem a Deus. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus, glória, Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Veja o que ele disse: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado ou outorgado. Não há confusão nisso. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Mas veja bem, aqui tem um princípio voltado para essa esperança. Olha só, um viver dessa esperança, um crescer dessa esperança em nossas vidas, só se dá em meio à tribulação. É a tribulação que faz com que a esperança cresça em nossa vida. O fruto da esperança, ele é exercitado em nós com perseverança nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Que bom que o mundo está desse jeito, porque Cristo vai aparecer no meio da escuridão. Porque é a hora da sua luz brilhar, irmão. Você é luz do mundo. É hora do tempero aparecer, porque você é sal do mundo.
Então, qual é a oportunidade? Mundo, você está desesperado, você não vê esperança? Está aqui a esperança, Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança para você, a esperança para você. E a esperança não está no mundo, não está na economia, não está na política, não está em homem nenhum. A esperança verdadeira está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a nossa vida se limita apenas às coisas que nós vemos aqui nessa terra, miseráveis homens que somos. Mas a nossa esperança não se limita somente aqui, porque em João capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitas moradas, há muitas moradas, há muitas moradas. Tem um lugar para mim e para você lá, meu irmão. Eu não tenho casa aqui, mas eu tenho no céu. Aqui eu moro de aluguel, mas no céu eu tenho minha casa, porque Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia e disse: eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Para de sofrer com esse mundo, meu irmão, para de sofrer nessas tribulações. Jesus não nos enganou. João 16:33, ele disse: no mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E não se esqueça, você não é desse mundo. Para de sofrer. Eu sei que é difícil, mas lembre-se que Jesus mesmo nos alertou. Aliás, o Espírito Santo, não somente Jesus, mas o próprio Espírito Santo de Deus, através do apóstolo Pedro, nos avisou a respeito desse ardente fogo que há de se manifestar. Vocês não têm que se assustar com isso não, gente. O que não pode é você passar por isso como ladrão, como mentiroso, como malfeitor, como alguém que se mete em negócios alheios. Mas se você sofrer por causa de Cristo, bem-aventurados sois. Vamos nos concentrar naquilo que verdadeiramente importa, irmãos. Vamos lutar no lugar certo, do lado certo da trincheira. Veja, o fruto da esperança é exercitado com perseverança nas tribulações. Agora imagine só uma coisa. Imagine que todos nós, a igreja do Senhor Jesus na terra, tenha que passar pela grande tribulação, tá? Vamos imaginar que todos, e eu acredito que todos, só não aqueles que morrerem antes, forem para o céu. Morrerem não, dormirem, que crente não morre, dorme. Não sabia disso? Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, então dorme, tira um cochilo. Então se nós temos que exercitar a perseverança na tribulação, que dirá na grande tribulação? Se nessa tribulaçãozinha que nós estamos vivendo hoje, não conseguimos exercitar a nossa perseverança, que dirá na grande tribulação? É para a gente refletir? Claro que é. É para a gente parar e pensar? Claro que é. Mas é também para a gente tomar uma atitude. A tribulação, diz o texto, produz perseverança. Então, se você está na tribulação, se você está aí na maior tribula, como dizem alguns, se você está na tribulação e não está perseverando, não espere que o resultado disso seja algum tipo de esperança, que dirá de alguma experiência. Porque aqui diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência traz um outro resultado. Qual é? A esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas como isso começa?
Como que eu posso perseverar? Qual é a raiz da perseverança? É a fé, que ele fala no começo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontece, quando nós fazemos as pazes com Deus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E ele não vem de mãos vazias, ele vem com o amor de Deus derramando em nossos corações. Como é que eu faço as pazes com Deus? E por que eu tenho que fazer as pazes com Deus? Talvez você que está nos assistindo esteja pensando, como eu posso fazer as pazes com Deus? E por que eu tenho que fazer? Porque a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra toda a raça humana. Mas para aplacar a ira de Deus, Deus enviou Jesus. Glória a Deus. Então Cristo foi a oferta do próprio Deus para aplacar a sua ira, porém na vida daqueles que creem em Jesus. E não pense você que Deus está lá no céu com um kit de raios na mão, querendo condenar todos os pecadores. Não, irmãos. Deus não tem prazer na morte do pecador, mas antes em que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Por isso diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então não perca tempo, porque talvez nós não tenhamos mais tempo para ver no plano físico as coisas sendo transformadas, porque esse mundo jaz no maligno, queridos. Talvez nós não tenhamos mais tempo. Talvez a nossa única oração e o nosso único intuito, ou das pessoas que ainda virão a se converter, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, seja simplesmente para ser salva e nada mais. Porque não há mais nada o que se esperar desse mundo, não haverá mais nada, não haverá mais o que se esperar deste mundo, até que haja novos céus e nova terra, mas até então não haverá mais nada do que se esperar desse mundo. Um mundo dominado pelo anticristo, pela besta, ou pelo diabo, ou tudo junto. Existe uma maneira de vencer, e nós precisamos cultivar essa esperança, irmãos. Cultivar essa esperança. Porque assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos com Ele no último dia, se nós morrermos antes do Senhor voltar. A esperança, ela tem um forte aliado. É o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Mas aí alguém diz assim, mas pastor, na Bíblia não diz que o amor de muitos se esfriará? É, de muitos, não de todos. E está dizendo que não é o amor de Deus que vai se esfriar, não. É de muitos, não de todos. É o amor dos homens que vai se esfriar, ao se multiplicar a iniquidade. O que eles precisam então, irmãos? Vamos lá, a equação é simples. O que é necessário para que o amor não se esfrie? Tendo o amor que nunca morre. A equação é simples. Se você tem dentro de você o amor que nunca morre, porque todas as coisas vão passar, mas só 3 vão permanecer: a fé, a esperança e o... Então, se você tem o amor que nunca morre, a fé que nunca morre, a esperança que nunca morre, então você pode ficar tranquilo que do seu coração o amor não se esfriará, salvo se você não estiver vivendo na iniquidade. Então a esperança, ela tem um forte aliado, é o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Temos razão para ter esperança, mas não nesse mundo. Temos razão para ter esperança em Cristo. Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. Precisamos trazer isso à nossa consciência, irmãos, sabe por quê? Não apenas para nos livrarmos do dia mau, mas para ajudarmos a livrar também os outros do dia mau. A Bíblia diz, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Qual é a conclusão óbvia? A Bíblia não diz assim, mas nos dá a entender que uma vida vale mais que o mundo inteiro para Deus. Se não tiver violão, nós vamos louvar o Senhor, sim ou não? Se não tiver teclado, nós vamos louvar o Senhor, sim ou não? Se não tiver bateria, nós vamos louvar o Senhor, sim ou não? Se não tiver nada, nenhum dos instrumentos, nós vamos louvar o Senhor, sim ou não? Sabe o que não pode faltar? Não pode faltar a Renata, não pode faltar o Bini, não pode faltar o Israel, não pode faltar o menino do som, porque se não tiver som, nós vamos louvar o Senhor, vamos ou não vamos? O que não pode faltar são as pessoas, irmãos. Isso é o que não pode faltar, são as pessoas. E são pessoas, muitas vezes, lá fora, são pessoas que estão sem esperança, que não têm uma saída. Por isso é chegado o momento também dos filhos de Deus se manifestarem, os especialistas em esperança. Toma posse, diga: eu sou especialista em esperança, porque o amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Vamos ficar em pé, queridos? Aleluia. Igreja, você é especialista em esperança. Deixa essa esperança brotar nas suas palavras. Deixa essa esperança brotar no seu coração. É Cristo em nós. É Cristo em nós. Feche os seus olhos. Fala com Deus, vai falando com Deus. Senhor, como que eu posso compartilhar dessa esperança com aqueles que não têm esperança nenhuma mais, que não vêem esperança nessa terra? Me ajuda, Senhor, ó Deus, a levar essa mensagem de esperança. Essa mensagem, Senhor, que pode transformar vidas, que pode transformar corações, que pode mudar a história, mas, sobretudo, o destino de cada pessoa nessa terra. Que não sejamos egoístas, que não sejamos como o mar morto que só retém água e não distribui, mas que sejamos como o mar da Galileia, cheio de vida, porque recebe a água e compartilha. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos a Tua graça e a Tua bênção, Senhor, para caminharmos dentro dessa esperança. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que o leão morto. Há esperança. A esperança, a esperança, irmãos, a esperança para você, a esperança para você, meu irmão, minha irmã, a esperança ainda não se fechou as portas ainda não se fechou as portas, a esperança para você, que não vê mais esperança em lugar nenhum. Para esse momento o Senhor te trouxe aqui, para que você pudesse ver nele a esperança de uma nova vida, de ser transformado, de receber amor. Deus provou o seu amor para conosco, tendo morrido pelos nossos pecados. Ele te ama e Ele quer te dar, te mostrar, te revelar a verdadeira esperança. Então somente creia no Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está aqui nessa noite, você que está nos ouvindo por essa transmissão, Jesus é a esperança, e Ele vive, e Ele reina e quer reinar no seu coração. Porque, irmãos, ninguém, uma vez que essa esperança entra em nossos corações, ninguém pode roubar a paz que existe em nossas vidas. Ninguém, porque ninguém pode roubar Jesus de você. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma arrebatarão da minha mão. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma arrebatarão da minha mão. Ah, Jesus, nós estamos em Tuas mãos. Entregue-se você hoje nas mãos do Senhor Jesus.
Entregue o seu coração, entregue a sua vida, deposite nele a sua confiança e a sua esperança, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele é poderoso para nos salvar, para nos livrar deste mundo mau. Oh Senhor, muito obrigado nesta noite. Você que está nos assistindo nessa transmissão e você que está aqui, que já congrega conosco e ainda não entregou sua vida a Jesus, você pode fazer agora. E nós como igreja queremos ajudar você. Queremos ajudar. Seguir a Jesus é uma decisão. E com certeza é a decisão mais importante da sua vida. Não é sentimento. Ainda que Deus toque os teus sentimentos, ainda é uma decisão. A decisão mais importante da sua vida. Igreja, eu queria que você me ajudasse. Porque às vezes as pessoas elas querem fazer isso, mas não sabem como. E eu vou dizer para você, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz, serás salvo. Então nós queremos ajudar você nessa confissão, fazendo uma oração. A sua oração autoriza Jesus a entrar na sua vida. E a palavra de Deus diz que Ele estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, igreja, ajude essa pessoa juntamente comigo, repetindo essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, liberta-me de toda maldição de pecado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu declaro, a partir de hoje, eu sou Teu e Tu és meu. Ajuda-me a permanecer firme nos Teus caminhos. Muito obrigado, Senhor, por me receber em Teu reino e por entrar na minha vida. Amém. Amém significa assim seja. Se você disse amém, Jesus entrou na sua vida, creia nisso, toma posse disso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Nós ainda vamos orar, encerrando. Quero declarar sobre sua vida uma semana de bênção, amém, queridos? E se prepare, não sei, pelo menos da minha parte, todas as vezes que eu subir nesse altar, que eu tiver essa oportunidade, vai ter apelo. Não importa nem que eu pregue doutrina, mas vai ter apelo. Tem que ter, amém, queridos? Porque nós não podemos perder tempo nem oportunidades. Amém? Em nome de Jesus. Precisamos arrebatá-los como quem livra alguém do fogo. Em nome de Jesus. Levante suas mãos ao céu. Eu declaro uma semana de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que assim como a palavra diz que tudo que nós tocarmos prosperará, assim seja sobre a sua vida também. Que a tua casa seja abençoada, que os teus negócios sejam abençoados, que haja cura, que haja poder de Deus, que o Senhor possa te conduzir a levar outras vidas à presença do Senhor, que a esperança se renove a cada dia no seu coração, em nome do Senhor Jesus. E eu digo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, paz, paz, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra para sempre, sempre. O povo de Deus diz: dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimente pelo menos 3 especialistas antes de sair, amém?